Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E nessa aula, nessa videoaula aqui, nós vamos começar a falar sobre padrões de projeto ou design patterns, tá? Pessoal, o que que é, né, design patterns, tá? É o seguinte, imagine, como seria interessante se existisse uma maneira de você criar software de modo que quando você precisar alterar, fosse possível fazer isso com o menor impacto possível no código existente, provocasse o menor efeito colateral. Isso, proporcionaria perder menos tempo retrabalhando o código e mais tempo para permitir que o programa faça as coisas mais legais, que ele deve fazer. Então, isso é o que é padrões de projeto. Então, são o quê? São um conjunto de soluções comprovadas para problemas recorrentes em desenvolvimento de software, Então, pessoas anteriores, programadores, já encontraram problemas e desenvolveram soluções para resolver esses determinados problemas. E esses problemas, essas soluções são comprovadamente boas, e eles elaboraram isso, colocaram isso em um formato de padrões que podem ser utilizados por qualquer programador. Você pode utilizar isso em qualquer linguagem de programação. Não precisam ser necessariamente a linguagem PHP, que é a linguagem que nós estamos utilizando aqui no nosso curso, tá? Então, padrões de projeto é isso, São padrões de código que já foram desenvolvidos e testados e que resolvem contextos específicos dentro da programação, tá? O livro, tá, que deu origem a todo esse modo de programação, que ganhou o mundo, foi, tá aqui, padrões de projeto reutilizáveis, esse livro aqui, reutilizáveis, tá? Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui. E é esse livro aqui, ó, Padrões de Projeto, Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. Então, esses 4 desenvolvedores aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui em maior, a imagem maior aqui pra gente, tá? Esse aqui é o livro, tá bom? Esses 4 desenvolvedores aqui, eles desenvolveram 23 padrões de programação, tá? Que podem ser aplicadas aí em qualquer linguagem de programação, tá bom? E que nós vamos aplicá-los aqui nas próximas aulas aqui do nosso curso de PHP, Então eu recomendo que você compre esse livro e depois você dê aí uma estudada nele, porque ele é muito interessante, tá bom? Legal? Então esse aqui é o livro, Aqui na Amazon, por exemplo, ele tá 117 na versão do Kindle, Ou 123 na capa comum aqui, O livro comum, tá? Então, na aula aqui de hoje, nós vamos começar do básico aqui, nós vamos escolher, 3 padrões de projeto básico aqui, que é o Singleton, o Facade e o Factory, tá bom? Então, nós vamos explicar primeiramente a teoria do que é cada um deles, Nós vamos escrever aqui uma teoria sobre o que são os design patterns. Depois nós vamos escrever, falar uma teoria sobre qual é o tipo de problema que esses aqui resolvem, tá? E depois a gente vai fazer uma aplicaçãozinha prática, para a gente poder fixar melhor esse conteúdo. Legal? Então, aqui na nossa agenda aqui da nossa aula aqui, nós temos aqui, padrões de projeto, o que são, os design patterns, Então eu quero escrever aqui um texto, e esse texto aqui, pessoal, ele é algo, que eu coloquei aqui, baseado, pela leitura do livro, tá bom? Então essa daqui é uma definição do professor Yuri, tá? Ela não é uma definição
que é a universal não, né? Tem a definição lá do livro, tá? Que é um livro conceituado aí na comunidade. Então, siga o livro, né, que eu recomendei, tá bom? Então, ó, nós temos aqui, eu quero criar aqui um textinho que procura responder o que são design patterns, né? Então, design patterns aí, eles são padrões, né, de escrita de código, tá? Que representam soluções comprovadas para, né, problemas recorrentes em desenvolvimento de software, tá? Então, padrões de escrita de código que representam soluções comprovadas para problemas recorrentes em desenvolvimento de software, tá? Essa daí é a definição teórica aí do professor Yuri, né, sobre o que são design patterns, tá bom? Então você vai encontrar na internet muito material de estudo sobre os design patterns, tá? Não é algo tão difícil de encontrar hoje em dia, tá? Mas priorize o livro lá que eu indiquei, porque ele realmente é um bom livro para você entender e estudar o que são padrões de projeto. Legal? Então, no livro, tá? Ele fala que nós temos 3 tipos de padrões de projeto, né? E eu nem coloquei aqui, então eu quero aproveitar aqui e colocar, tá? Então nós temos aqui, né? Tipos, tá? Tipos de padrões. Tipos de padrões de projeto. Então nós temos tipos de padrões de projeto, tá? E ele fala lá que nós temos os padrões, né? Criacionais, estruturais, né? E os comportamentais. Então nós temos esses 3 tipos lá. Então, ó, nós vamos duplicar aqui e eu vou, tá, escrever aqui, né? Tá? Então o nosso primeiro tipo aqui são, tá? São os padrões criacionais, tá? Nós temos aqui os padrões estruturais e nós temos os padrões comportamentais, tá? Então, esses são os 3 tipos de padrões de projeto que estão elencados lá no livro que eu indiquei para vocês, tá bom? Então, os padrões criacionais, né? Eles focam no que, tá? Vamos colocar aqui uma definição, tá? Eles focam em soluções, né? E eu não vou colocar aqui dentro de um class, vou deixar só dentro de um P mesmo, tá? Focam, tá? Em soluções, focam em soluções, tá? São padrões que focam no processo de criação de objetos, né? Ou instanciação de objetos, tá? Então, por isso ele recebe a classificação de padrões criacionais, né? Então, vamos ver como é que tá ficando aqui. São padrões que focam no processo de instanciação, criação de objetos. E dentre eles aqui, eu gostaria de citar, né? E eu vou colocar aqui dentro de um var_dump, tá bom? Eu gostaria de citar os seguintes aqui. Por que o meu var_dump tá dando errado aqui, né? Então, ponto e vírgula. E aqui, né? Nós temos aqui, tá? O builder, tá? Que é o primeiro, né? Que é um padrão de projeto aí. Nós temos também, tá? O factory, tá? Nós temos aí o singleton,
nós temos aí, né, o prototype, tá? Prototype. Então nós temos aí, né, esses padrões de projeto aí, tá? Que são... Bom, que eu estou escrevendo um programinha aqui que aí já treina, né? São o Builder, o Factor, o Singleton e o Prototype. Então, nós vamos ver aqui na nossa aula, aqui na nossa primeira aula aqui, nós vamos começar aqui com o Singleton, tá bom? Tem o Factory também e tem o Facade, né? Mas o Facade, ele não é um padrão, né, criacional, tá bom? O Facade, ele é um padrão estrutural, tá? Então não existe aqui uma sequência correta para você estudar todos eles não, né? Você pode ir estudando, né, de maneira aleatória, igual eu fiz aqui, porque eu coloquei esses três aqui porque eles são assim, eu achei mais simples aqui fazer os exemplos, tá bom? Mas eu pretendo passar aqui pelo menos pelos principais, tá? Porque são 23 padrões de projeto, tá? É importante a gente estudar eles porque eles nos dão ferramentas, né? Eles nos dão ideias de como nós podemos escrever o nosso código do nosso sistema, tá? Então é importante a gente conhecer os padrões de projeto, tá? Então nós temos aqui os padrões, né, criacionais. Agora deixa eu escrever aqui os padrões estruturais, tá? E os padrões estruturais aqui, nós temos que também colocar aqui uma pequena definição, né, sobre eles aqui, tá? E aqui nós vamos mover ele para baixo aqui, tá? Vamos aqui dar um enter para o nosso código ficar um pouco mais legível. Legal. Então, os padrões estruturais, né, são padrões que focam, tá? Focam em resolver problemas sobre composição de classes e objetos, tá? E aí, vamos colocar aqui eles são, tá bom? Então os padrões estruturais são padrões que focam em resolver problemas sobre composição de classes e objetos. Eles são, né? Quais são eles aqui? O primeiro padrão aqui é o adapter, né? Adapter. Aí nós temos aqui, né, o bridge, composite, decorator, facade, flyweight, e o proxy. Então nós temos esses aqui, tá? Adapter, bridge, composite, decorator, facade, flyweight, proxy, tá bom? E agora nós temos aqui os padrões comportamentais, né? Vamos colocar aqui os padrões comportamentais, tá? Os padrões comportamentais são padrões que focam, né? Que focam em resolver problemas de comunicação entre objetos, tá? Então nós temos aí, né, essa classe aí de padrões. E aqui nós vamos colocar o nome de cada um deles agora, né? Nós temos aqui interpreter, o template
method, o chain of responsibility, command, iterator, mediator, memento, state, strategy, visitor, tá? Então esses aí são os nossos padrões, tá bom? De projeto. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, né? Eu acho que eu esqueci um aqui, tá? Não tô me lembrando dele, mas depois a gente organiza aí, tá bom? Então nós temos aí os padrões criacionais, os padrões estruturais e os padrões comportamentais. Então, cada um desses padrões de projeto aqui, ele nos indica uma maneira de você escrever o seu código para resolver um problema específico, né, que você pretende solucionar lá no seu desenvolvimento, beleza? Então, vamos para a prática, né? Eu selecionei 3 aqui, ó, que é o Singleton, Facade e o Factory, tá bom? Antes da gente vir aqui, né, para a prática aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos fazer aqui uma teoriazinha, né, do Singleton, tá bom? O Singleton, né, primeiro deixa eu colocar aqui o que significa ele, né? Qual que é o objetivo aqui do Singleton, tá? Então aqui o Singleton, deixa eu duplicar aqui e levar aqui para baixo, tá? Então o Singleton, né? Qual que é o objetivo dele, tá? Ele garante, né, que uma classe, tá, tenha apenas uma instância e provê, né, um ponto de acesso global a ela, tá? Então, você vai usar o Singleton aqui o seguinte, né? Use, tá, o Singleton quando você identificar que deve haver exatamente uma instância de uma classe e ela deve ser acessível aos clientes a partir de um ponto de acesso conhecido, tá? Então esse daí é o objetivo aí do Singleton, tá? Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver aqui, ó, garante que uma classe tem apenas uma instância e provê um ponto de acesso global a ela, né? Use o Singleton quando você identificar que deve haver exatamente uma instância de uma classe e ela deve ser acessível aos clientes a partir de um ponto de acesso conhecido. Legal? Então vamos ver aqui, né? Essa daqui é a definição escrita. Vamos ver aqui, né, um contexto para a gente poder aplicar aqui o Singleton, tá? Imagine aqui, ó, que eu tenho aqui, né, uma classe, tá? E essa classe aqui eu vou chamar ela aqui de escola, tá? Vou colocar aqui maiúsculo, tá? Escola. Isso aqui é um quadrado, né, que representa aí uma classe. E nós temos aqui também outras classes aqui. Nós temos aqui, né, a classe professor, tá? Vamos colocar ele um pouquinho menor aqui, tá? Nós temos aqui a classe professor. Vamos duplicar aqui. Nós temos aqui a classe
aluno, tá? E nós temos aqui também a classe funcionário, tá? Então vamos diminuir aqui um pouquinho para caber aqui todo mundo. Tá? Então nós temos aí a nossa classe aí. Então, nós temos 3 classes aqui, né? Professor, aluno e funcionário. E nós temos também aqui a classe escola, né? Supondo, tá? Que exista aqui, né? Que todos, né? Dependam aqui da escola, né? Para alguma situação específica aqui, tá? Todo mundo aqui, ele, né? Vai extrair dados aqui da escola, tá? Então, o funcionário, ele vai extrair, o aluno, o professor, todos eles vão extrair dados da escola. E essa escola aqui, ela não pode ser duplicada no sistema. Só pode ser uma única escola no sistema. Nós não podemos ter 2 escolas aqui. Faz sentido isso? Né? Não, tá? Então, talvez o singleton, ele possa ser, né, um padrão de projeto que você pode utilizar aqui, que vai atender a essa situação de garantir que só vai existir uma instância desse objeto, tá? No seu projeto. Legal? Então, vamos fazer um exemplo mais prático, né, disso daí. Vamos fazer aqui, tá? Um código aqui pra gente, né, entender melhor aqui o singleton, né, na prática, tá bom? Então é o seguinte, aqui no nosso código aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma classe, tá? Nós vamos criar uma classe aqui, e aqui nós não temos aqui no nosso Composer, aqui nós não temos aqui a pastinha classes, né? Então, ó, nós vamos criar ela aqui, tá? Então, ó, nós temos aqui, vamos fazer o seguinte aqui, vamos consertar aqui, nós vamos criar aqui a pastinha classes, tá? Nós vamos criar aqui, tá? Nós vamos criar aqui a pastinha interfaces, né? Já vou deixar igual tá aqui, ó, no nosso autoload aqui, tá bom? E vamos criar aqui a pastinha dos traits. Não que a gente vá precisar agora, né? Mas quando precisar, ela já tá criada aí, bonitinho, tá bom? Vamos só atualizar aqui o nosso Composer, né? Para ele ficar bem certinho, tá? Então, ó, Composer Update, né? Para tirar aqui, ele já está dizendo o seguinte, que não tem o Composer.json nessa pasta, né? É porque ele está dentro da pasta www, tá bom? Então vamos lá, ó, Composer Update, tá? Ok, agora ele vai fazer aí a nossa, né? A atualização aí do nosso Composer, tá? Enquanto ele faz a atualização do Composer aqui, nós vamos abrir aqui, ó, dentro da pastinha de classes, nós vamos criar um novo arquivo, e nesse novo arquivo aqui nós vamos, né, colocar aqui, ó, escola.php, tá? Essa é a classe da escola, tá bom? Tá? E a classe da escola, ela vai utilizar o padrão de projeto singleton. E aí nós vamos adicionar ela aqui um namespace nela, né? E ela tá dentro da namespace classes, tá bom? E aqui nós vamos colocar aqui, ó, class, tá? Escola, beleza? Então nós temos aí, ó, o class escola, tá? E aí é o seguinte, o padrão singleton, ele está dizendo para a gente o quê? Que só pode existir uma única instância dessa escola, dessa classe aqui. Não pode existir 2 instâncias aí dessa classe, né? Então, para a gente garantir isso utilizando o PHP, nós temos que fazer o seguinte, todos os métodos automáticos, todos os métodos mágicos que existem no PHP, que precisam, né, que fazem, né, de alguma forma clonagem ou criação de objetos, eles precisam ser privados, tá bom? Então, ó, o private aqui, ó, nós vamos colocar ele aqui, ó, num function, tá? Na function aqui, ó, construct aqui,
tá? Ele tá me dizendo aqui que eu tô aqui com algum errinho, né? Tá, deixa eu ver aqui uma coisinha, porque o meu DLSense aqui não tá funcionando, né? Aí, agora beleza, tá? Então, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, o private, tá? E aqui eu quero o private function, né? E eu quero aqui o construct, tá bom? Eu quero deixar ele privado, né? Então, ó, construct, tá? E ele não vai ter nenhum conteúdo aqui. E nós temos aqui também no PHP, nós temos aqui, né, o clone, tá? E nós temos aqui também o wake-up. Então, tá, nós temos esses três métodos aqui, tá bom? Que eles fazem a criação de objetos e nós não vamos permitir que isso aconteça, tá bom? Aí eu vou colocar aqui três atributos que são do tipo públicos, tá bom? São públicos aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, nome da escola, tá? E FTO. Nós vamos colocar aqui ano. Nós vamos colocar aqui 2022 e nós vamos colocar aqui private static aqui, nós vamos colocar aqui instância, tá? E essa é uma instância, né? É um atributo estático, né? Quando você atribui uma vez, o valor dele vai ficar mantido, tá bom? Ele não é um valor variável aí, tá? Então, ó, estamos aqui construindo a nossa classe escola usando o padrão singleton, tá? E aí, né, nós podemos criar aqui o seguinte, nós vamos criar aqui um método, tá? Chamado public function, né? Realizar matrícula, tá? E aí nós vamos colocar aqui, ó, echo, tá? Realizando matrícula. Então aqui é um exemplo bem simples, tá bom? Nós só vamos colocar isso daqui, realizando matrícula. E agora nós vamos criar aqui um método que vai permitir a instanciação desse objeto, tá? Dos objetos dessa classe aqui. E nós vamos chamar ele de getInstance, tá bom? Então, ó, nós vamos colocar aqui o public static, tá? Ele é um método estático, tá bom? GetInstance, então ele não pode, né, sofrer alterações em seu interior, tá? E aí é muito simples aqui, tá? A gente fazer isso daqui, ó, if, tá? Quando a gente vai fazer referência a atributos que são estáticos dentro do PHP, né, nós não usamos o this, tá? Que é esse pseudo variável aí, nós usamos, tá? O self, tá bom? Self, tá? Instância, tá? Se elf instância for igual a null, significa que não existe instância criada ainda. Se não existe instância criada ainda, né? Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos colocar um new escola, tá bom? A gente cria, né, um objeto escola aí, tá? E aqui nós vamos fazer o que? O return, tá? Do self instância, tá? Então, vamos entender um pouco melhor a lógica aqui, tá? Quando a gente está precisando, quando a gente for fazer uma instanciação, né, de uma classe escola, nós não vamos usar, né, aquele atributo new, tá bom? Igual a gente costuma fazer, tá? Ó, new escola, tá bom? Nós não, então, ó, observe que o PHP aqui ele já tá até me dando um erro aqui, né? Vou colocar aqui o igual aqui, vamos salvar, tá?
E aqui, ó, né, ele já, né, adiciona o namespace aqui em cima, né? Isso daqui, tá? Ele não vai ser permitido, né? Por quê? Tá? Olha só, ele está até dando um erro lá, por quê? Porque o método construct aqui, tá? Ele está privado, eu não posso acessar ele, tá? Bom, então o PHP ele trava a construção de qualquer objeto dessa classe dessa maneira tradicional aqui. Quando você quer fazer a instanciação de um objeto dessa classe escola, você vai ter que fazer pelo nome da classe, utilizando a função, o método getInstance, tá? E aí ele vai fazer o seguinte: se a instância não for nula, então ele cria um novo objeto e retorna. Caso você crie novamente, tá? Tente criar novamente, ele vai verificar que isso daqui é falso. Aí ele só retorna a instância anterior, né? Então vamos ver como é que isso acontece aqui, ó, tá? Então, ó, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Escola, tá? Ele vai receber o que? Ele vai receber, né? Nós vamos usar o nome da classe aqui, tá bom? E aí nós vamos usar aqui, ó, o getInstance, tá bom? E aí, ó, vamos salvar, tá? Ó, ele não dá mais erro, né? Mas deixa eu, né, imprimir aqui o escola pra gente ver, né, o objeto criado, tá bom? Então tá lá, ó, ele cria o objeto. Notem aqui que o meu objeto aqui, ele tá com o número 18, né? Vamos fazer isso aqui novamente, né? Eu vou fazer isso daqui, tá? Só que agora, né? Nós vamos colocar aqui, ó, escola 2, tá? E aqui nós vamos colocar escola 2. Então, a princípio isso aqui tem que ser um segundo objeto, né? Vamos salvar. E notem aqui, ó, que tanto no escola, na variável escola, quanto na variável escola 2, ele está me retornando o que? O mesmo objeto, tá bom? Então, ou seja, eu não consigo criar dois objetos diferentes da mesma classe. Eu só vou criar no máximo um. E toda vez que eu tentar criar ele de novo, ele vai me retornar aquele objeto que já existe na memória, tá bom? Então, esse aí é o padrão singleton. Legal, pessoal? Tá certo? Então, tá? Então é isso que eu queria falar aqui do singleton, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.